Nossa equipe de reportagem saiu de Montes Claros, o nosso repórter Júnior Oliveira, que aliás venho parabenizá-lo, a cada dia está melhor ainda. Júnior Oliveira sempre trazendo as notícias para a gente, contando tudo para a gente aqui do Balanço Geral, representando muito bem o norte de Minas, como a Rede Mais representa no norte de Minas. Ele esteve com o nosso querido Marcelinho Pimenta em Janaúba. A família do Damião, que é o que causou essa tragédia na cidade, quebrou o silêncio. Pela primeira vez, a irmã do homem recebeu uma equipe de televisão. E o nosso repórter, nossa equipe de reportagem, conversou com ela. E agora, você vê a reportagem exclusiva aqui no nosso Balanço Geral. Preste atenção, você que está em casa. Balança aí. 4 dias depois do ataque, a família de Damião, o homem que causou uma das maiores tragédias já registradas no norte de Minas, quebrou o silêncio e com exclusividade conversou com a nossa equipe de reportagem. Como é que vocês lidaram com isso? Estão lidando com isso ainda? Muita dor no coração. Muita dor, dos dois lados. Tanto do lado do meu irmão e como das pessoas que foi o acontecimento que teve, né? As crianças que morreram, a professora que foi muito doído. Maria Alexandria, de 58 anos. É a irmã mais velha de Damião Soares dos Santos. A mulher só decidiu falar sobre o caso após sofrer muitas ameaças. Muito perdão mesmo, desculpa, que não foi nós não tem culpa, foi um delírio dele mesmo. Isso aí, nós não pode pagar por erro de Dão. Segundo a aposentada, a tragédia provocada pelo vigia também está destruindo toda a família dela. Nós não temos nem palavra para pensar, nós ainda estamos tensos ainda sem saber. Eu sei que nós temos que remar esse barco. Nós temos que remar esse barco para frente mesmo. Mas nós aí tem que, não sei, acho que nós vamos precisar ou de ajuda agora mesmo. Na família já tem gente que a gente está vendo que está precisando já de tratamento. A família afirma que no dia do ataque, o vigia teria se irritado com uma cobrança feita pela direção da creche. E meu irmão falou que ele pelo sistema, assim, que a diretora estava falando que ele vem trazer o atestado, que ele tinha que apresentar o atestado, e ele falando assim, eu não preciso de atestado, eu não preciso. E ele, né, como ele tinha fé... Isso na mesma semana, né? No dia, na hora, 7 horas da manhã. Aí que ele já pegou esse trem e saiu, disse que ele foi até a escola, me disseram que eu não estou falando, que eu não vi, eu estou falando o que me falou. Falaram com ele, ele foi lá, disse que conversou com a diretora falou com ele que ia buscar, que ele tinha que apresentar o atestado. Ele falou com a diretora que ele ia buscar o atestado. Inclusive, disse que ele foi quando ele voltou, já voltou fazendo isso. Segundo o delegado que investiga o caso, em 2014, o Damião já apresentava problema psiquiátrico. Pois bem, naquela época, o pai dele morreu. E, inclusive, no mesmo dia e mês que ele cometeu essa barbárie na creche, 5 de outubro. Alguns depoimentos da polícia, da família do Damião, da mãe e de alguns irmãos, lá está escrito de que o Damião dizia que naquele tempo os irmãos e a mãe dele queriam matá-lo por envenenamento. Por isso, ele decidiu sair de casa e vir morar aqui nessa rua chamada Barão do Rio Branco. Ele veio morar, inclusive, em um barraco que fica bem ao fundo dessa casa. Aqui, o dono do imóvel o recebeu, parecia ser um homem tranquilo, e assim o fez. Nesse barraco ele morou por pelo menos 6 meses. Segundo o dono da casa, Damião ia para o trabalho, vez de manhã, outras horas à noite, mas sempre ia e voltava e nunca apresentava nenhum problema. Parecia ser uma pessoa tranquila e muito trabalhadora. Mas, em um determinado momento, ele decidiu desabafar com os vizinhos. Tem gente aí que me falou que eu conversava com aquela dona ali, ela mesmo falou que tinha problema, a mãe dele não se dava com ela. Não dava muito bem com os familiares, não? Eu acho que não, porque durante ele esteve aqui, só veio aqui um cunhado dele. E ele tinha irmão, tinha irmã. Eu prestava atenção nisso, não veio nenhum, né? Muita mentira. Toda a vizinhança que sabe que ele não teve problema com a família. Ele foi uma pessoa, ele afastou da casa de mãe, morar sozinho 3 anos, por causa da liberdade dele. Ele, inclusive, às vezes queria, né, negócio de namorada, mulher e tudo assim, mas ele ama a mãe dele, ele ama nós. Ele
tinha até uma história assim, que não sei o quê, que mãe tinha envenenado uma comida uma vez para ele, mas foi coisa, né? Foram delírios dele. Um delírio dele, mas não teve isso, não tem nada disso. É uma pessoa muito humilde mesmo. O Damião não tinha nada assim. Ele gostava muito da minha mãe, muito mesmo. Em determinado momento, o vigia disse aos conhecidos que pretendia trabalhar mais para aumentar a renda. Foi então que o Damião teve uma ideia de montar uma fabriqueta de sorvete. Por isso, ele foi conhecido como o Damião do sorvete. Comprou congelador, muitos materiais e percebeu também que precisava se mudar para um lugar maior. Saiu lá do barraco onde ele estava e veio morar aqui nessa casa. É nesta casa que o Damião morava. E foi daqui que, segundo a polícia, ele saiu com o recipiente cheio de combustível e cometeu essa barbárie lá na creche. Segundo os investigadores que estiveram lá dentro, eles chegaram e logo perceberam toda a sujeira, tudo revirado. Uma situação de higiene sem igual. A polícia encontrou também dentro desta casa muitos outros recipientes, vários recipientes, galões cheios de combustível, cheios de álcool. A polícia investiga ainda se ele usava esse combustível para fabricar esse sorvete ou se ele teria comprado somente para cometer o ataque. A casa está fechada, observem bem que tem um cadeado aqui no portão, porque segundo os vizinhos nessa última noite, familiares do Damião estiveram aqui, entraram, pegaram todos os materiais que estavam aí dentro e levaram. Mas sobrou, vejam só, lá dentro, ó, pela grade, sobrou somente um carrinho, pedaços, né, de um carrinho este que seria usado pelo Damião para vender sorvetes aqui nas ruas de Janaúba. Após a investigação, a polícia concluiu: Damião tinha mesmo problemas mentais. Colocou na cabeça, incutiu a ideia que as pessoas estavam tentando matá-lo através de envenenamento, envenenando refeições e envenenando água. E isso fez com que ele desenvolvesse uma personalidade muito voltada para a solidão, muito voltada para o seu mundo ali. Na tarde da última sexta-feira, um dia após cometer o crime, Damião foi enterrado no mesmo cemitério onde a maioria das vítimas também foi sepultada. Com muita dor, mas nós respeitamos, assim, com medo também de ter, né, algum problema, de algum, né, aqueles conflitos que ia ter lá, aquelas coisas que a gente tinha que enfrentar. Então a gente fez só mesmo pelo telefone, pediu, e eu fui lá no hospital, reconheci o corpo, pegamos, entregamos na funerária. Emocionada e ainda muito abalada por tudo o que aconteceu, a irmã do assassino faz um desabafo. Nós estamos sofrendo as duas dores, a dor do Damião e a dor das pessoas, né, gente? Então eu quero que a população entenda que nós estamos sofrendo muito, muito, muito mesmo. E quero pedir muita desculpa, muito perdão em nome da família do Damião.